Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos nesta manhã de sexta-feira, que Deus abençoe seu dia, que venha dar tudo certo. Ontem nós estávamos ali na célula e como é bom nesse projeto que nós começamos esse ano, como é bom você estar ali com a igreja, com as pessoas, vestindo a camisa, vivendo a fé, como é bom, fico muito feliz. Eu tenho orado que em breve eu vou ver toda a igreja participando da célula e buscando conhecimento. A gente não vai ver a pessoa espalhada, mas compromissada com as coisas de Deus. Isso é algo glorioso. Compromisso é muito forte. Que Deus abençoe seu dia. É um privilégio ler a Bíblia com todos vocês e chegar aonde nós chegamos. É um privilégio muito grande. Hoje eu só vou ler um capítulo, o 22, e na manhã de sábado, amanhã eu quero ler 5 capítulos, os 2 que ficaram faltando hoje, né? E amanhã pela manhã mais 3. E vamos com toda a força. O importante é que nós não podemos parar. Os dias têm sido de lutas, de batalhas, mas nós vamos chegar lá. Pode ter certeza disso. Como o Gideão falou, cansado, mas porém perseguindo e vivendo a fé. Então, o capítulo 22 fala aqui do juízo sobre os reis maus. Então, qual é o propósito do capítulo 22? É advertir os reis de Judá sobre a importância de fazer justiça. Por que fazer justiça? Então, você vai lembrar que um dos motivos que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia foi esse daqui, que a nação de Israel era uma nação injusta no social. Então veio um alerta sobre os reis, né? E além desse alerta, veio um anúncio, o julgamento iminente devido à desobediência daquele povo. Então a desobediência daquele povo era idolatria, era a injustiça social. Então era o fato deles irem para o templo, e a gente estava até falando isso ontem na célula, algo glorioso. O povo ia para o templo, para a igreja, mas não mudava o seu comportamento, a sua mente, o seu coração, não se entregavam para Deus. E eu mesmo parece por desencargo de consciência. Quantas são as pessoas que estão até na igreja, mas não evoluem, não há uma mudança. Acaba o culto, a pessoa ela continua vivendo uma vida como ela sempre viveu, não segundo a palavra de Deus. Então por isso que o juízo veio e aquele povo sofreu na Babilônia. Eles iam para o templo, mas não mudavam o estilo de vida. Então aqui o capítulo 22, ele começa com a mensagem de Deus a Jeremias e fala: vá ao palácio, vá ao rei de Judá e proclama advertência à casa real. Então aqui nós vamos ver que o profeta estava exortando o rei a praticar a justiça e levar os oprimidos e não explorar os estrangeiros, as viúvas, e não derramar sangue inocente. Então eram reis maus que exploravam os estrangeiros. Tanto é que no livro de Levíticos também tem a lei dos estrangeiros. Os estrangeiros, as viúvas, os pobres. Era um povo que avarento, egoísta e que só pensava neles. Olha que situação. Então, por isso que o povo oprimia os mais necessitados, as viúvas. Então Deus sempre vai proteger o menor. Sempre Deus vai estar do lado do estrangeiro, do órfão, da viúva. Esse é o nosso Deus. Então, do necessitado. E fora que os reis maus estavam derramando o sangue inocente. Então,
nada é oculto aos olhos do nosso Deus. Então tem pessoas que pensam assim, né? O mal está triunfando. Ali, ó, olha ali, ó. Olha ali, ó. Tá bebendo, tá fumando, tá prostituindo. Olha o ímpio, tá prosperando. Olha o ímpio, tá assim, tá assim. Olha a vida dele. Olha o que ele tá fazendo. Mas nada é oculto que não seja revelado. Então, Deus está vendo tudo. Será que Deus não está vendo a injustiça? Não, Deus está vendo sim. Como está aqui, Deus está vendo. E foi o caso de Judá. E por isso que veio o juízo. Por isso que veio o anúncio claro sobre a desobediência de Judá. Então, a qualquer momento, Deus ele vai vir defender o quê? O necessitado. Do verso 6 ao verso 9, ele fala acerca disso, né? Então, se o rei obedecesse, né? Mas o coração não estava quebrantado. Deus sempre promete, né? Deus ele prometeu, falou assim, ó, a sua dinastia vai durar para sempre no trono de Israel. Vou estabelecer para sempre. Mas preferiram desobedecer. Então, houve o juízo. Então, o que temos aqui é uma promessa condicional. Deus, e isso a gente precisa pôr isso no nosso coração. Assim como foi com os reis no passado, nós carregamos essas promessas condicionais. Depende muito da nossa resposta, da nossa atitude para Deus, do nosso proceder. É uma promessa condicional. O que é isso, pastor? Se eu obedecer, Deus vai honrar. Se eu for fiel, Deus vai abrir portas. Isso é algo glorioso. Então, essa era a promessa condicional do povo. E dependia muito da atitude do povo. Então, o rei, na época aqui, não deu nenhuma resposta para Deus. Deus só queria do rei de Judá o quê? Um arrependimento. Deus só queria uma mudança, algo que não veio acontecer. Então, o verso 10 em diante declara que o exílio não tinha para onde correr, o juízo não tinha para onde correr. Por isso que ser de Deus não é fácil. Ser de Deus você vai ser confrontado, perseguido. É isso aí. Vão te confrontar, vão te perseguir. Essa palavra aí fugiu da minha boca hoje. Mas olha o quanto Jeremias, ele foi perseguido. Olha quando Jeremias foi caluniado. Mas ele tinha que pregar a verdade, ele tinha que falar. Então, por causa disso, mandaram prender Jeremias. Mandaram maltratar Jeremias. Porque ele estava anunciando a verdade. Ele foi falar com o rei muda, o rei faz isso. Tem uma promessa condicional para você. Se você fizer assim, assim, assado, Deus vai abençoar. Mas ele não quis. Ele não deu ouvidos. E além de não dar ouvidos, perseguiu. Você veja que naquela época, ser profeta e ir contra todas aquelas pessoas era muito difícil. Não que hoje seja fácil, mas eu creio que naquela época era muito mais. E Jeremias, ele levou a palavra. Isso aqui é muito forte, muito forte. Então, o capítulo 22 aqui, diz assim, olha só, o verso 10. Não chore pelo rei morto, não lamente pela sua perda. Chorem amargamente, porém, porque aquele que estava indo para o exílio, porque jamais voltará, nem verá a sua terra natal. Então o povo estava indo para o exílio, estava indo para o sofrimento, porque não deram ouvido,
Não chore pelos reis, chore por você, porque vocês não deram ouvido. Por isso, assim diz o Senhor acerca de Salom, rei de Judá, sucessor de seu pai Josias, que partiu desse lugar. Ele jamais voltará. Morrerá no lugar por onde o levarem prisioneiro. Não verá novamente esta terra. Amém? Então, todos nós estamos tendo essa oportunidade. Aproveita a sua oportunidade. Se envolva. Sabe por quê? Salomão, ele era o homem mais sábio, mas se esfriou, deu mole. Davi, Sansão, se os heróis da fé do passado caíram, imagine nós. Viva a fé domingo, domingo de Santa Ceia. Venha se preparar. Hoje tem a célula. Vai para a célula. Domingo, se prepara. Não vem de qualquer jeito, não. Se prepara para a ceia. Viva a sua fé. Tenha temor a Deus. Pode ter certeza que para uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, ela tem que orar, ela tem que ler a Bíblia. Ela tem que estar ali quente, fervorosa, se envolvendo com as coisas de Deus. Aí ela se batiza com o Espírito Santo, fica cheia do Espírito Santo. E para a pessoa se esfriar? Longe, distante, fria, fraca, sem oração, sem leitura da Bíblia, ela se esfria. Para você se encher é um sacrifício. Agora, para você se esvaziar é muito fácil. Por isso que nós temos que ter uma vida constante com Deus. Para você esvaziar, perder o fogo, perder a intrepidez, aquela ousadia, aquele desejo, é muito fácil. Para se encher um sacrifício. Você está ali, Você está ali, você está vivendo a fé, você está marchando. Aí você se enche. Parou, você murcha. Tá certo? Amanhã nós vamos ler 5 capítulos aqui com vocês. Tá certo? Deus abençoe a todos. Um beijo no seu coração. E até amanhã, se assim o nosso Deus permitir. Até mais.